Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E a ideia de fazer esse vídeo veio de uma conversa que eu tive com a Ana, inclusive muito obrigada Ana. E ela compartilhou comigo que ela tem dúvida de qual carreira seguir, se ela vai para a carreira militar ou civil. E aí eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também. Inclusive eu conversei com o oficial da aeronáutica para poder montar um vídeo bem legal para vocês. Então se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar o joinha, porque o like ajuda bastante. Então bora pro vídeo. Eu vou apresentar os pontos das duas carreiras e a decisão fica por conta de vocês. Vou focar um pouco mais na aeronáutica porque é que eu tenho mais conhecimento. Então vamos começar pela definição de carreira militar e o que vem a ser o militar. Carreira militar é todo tipo de carreira dentro das Forças Armadas e militar é um integrante dessa organização. As Forças Armadas, no caso no Brasil, estão divididas em Exército, Marinha e Aeronáutica e elas possuem três finalidades constitucionais: defesa da pátria, garantia da lei e da ordem e garantia dos poderes constitucionais. É função das Forças Armadas assegurar a existência do Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional e a harmonia e independência entre os poderes. As organizações militares estão presentes em praticamente todos os países e podem atuar em situações consideradas de guerra ou em missões especiais, como é o caso do apoio logístico ao controle da pandemia. Ela é bem conhecida pela sua hierarquia e disciplina, e a autoridade e a responsabilidade crescem de acordo com o grau hierárquico. E a carreira civil é aquela que o profissional trabalha para instituições privadas ou instituições que não respondem diretamente ao Ministério da Defesa. Lembrando que tem empresas civis que têm como clientes o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, neste vídeo eu vou falar um pouco das duas carreiras, lembrando que eu estou falando do Brasil, tá bom, pessoal? Porque em cada país tem as suas forças e as suas estratégias de organização. Atualmente, muitas pessoas têm um maior interesse pela carreira militar devido à estabilidade que ela oferece. E a cada promoção posto acima, o militar tem os seus salários aumentados. E quando ele se aposenta, ou seja, vai para a reserva, os valores dos seus rendimentos são do posto de passagem para a reserva. Atualmente está assim, pode ser que no futuro algo mude, mas não sabemos. E como todo bônus tem um ônus, a rotina também é bastante puxada e cansativa, além de exigir bastante respeito pela autoridade e comprometimento extremo com os princípios de ética, ordem, integridade e segurança do Brasil. Quanto à questão de gêneros, tem atividades que aceitam ambos os sexos e outras que aceitam apenas o sexo masculino devido à natureza do serviço. E vale ressaltar que a Força Aérea já possui várias mulheres aviadoras que pilotam aviões de caça, participando de treinamentos de combate aéreo e ataque ao solo. E a carreira militar é bem exigente quanto à forma física, limitações de estatura e idade, e esses critérios variam de acordo com o concurso que você for prestar. E as Forças Armadas investem em vários tipos de formação, desde o ensino médio até o ensino superior. Então, como ingressar nas Forças Armadas? Eu vou categorizar em três níveis, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. O nível 1, que são as escolas preparatórias, o nível 2, que são as academias militares, e o nível 3, que são as escolas de engenharia. No Brasil, a gente tem o ITA e o IME. As escolas preparatórias, ela é o equivalente ao ensino médio civil, tem a duração de 3 anos, e o aluno, quando se forma, ele recebe o título de cadete. Cada força militar no Brasil tem as suas próprias escolas preparatórias. Na Marinha, são os colégios navais, no Exército, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, e na Aeronáutica, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Além do ensino de qualidade, os alunos também recebem treinamentos militares, básico, e muito treinamento físico baseado em esporte, natação, vôlei, handebol, basquete, etc. Eles seguem o preceito que um corpo saudável é tão bom quanto uma mente saudável. Então, assim que o aluno conclui a escola preparatória, ele tem a opção de ingressar na academia militar. E aí a gente começa com o nível 2. As academias militares é uma formação profissional e técnica, e quem se forma recebe o título de oficial militar. Assim como as escolas preparatórias, as academias militares também, cada força tem a sua própria. Na Marinha são as escolas navais, na Aeronáutica a Academia da Força Aérea, AFA, e no Exército a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Além do ensino técnico, os alunos também recebem assistência à moradia, alimentação, assistência à saúde, e o ensino tem um formato de internato, ou seja, eles ficam durante a semana na escola e vai para casa final de semana e feriados. E o curso tem duração de 4 anos. Para quem quer uma formação superior na área de engenharia, temos o nível 3, que são as escolas de engenharia militares. No caso, temos o Instituto Militar de Engenharia, o IME, e o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O IME foi resultado da fusão da Escola Técnica do Exército com o Instituto Militar de Tecnologia. Em 4 de novembro de 1959,
situado na URCA, no Rio de Janeiro, e em 1964 o IME passou a admitir também estudantes civis, ou seja, estudantes provenientes de ensino médio civil. Lá é ofertado gratuitamente cursos de graduação, pós-graduação, especializações, e o candidato precisa ter entre 16 e 21 anos de idade, e eles aceitam ambos os gêneros, masculino e feminino. O ITA foi criado em 1950 pelo Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, situado na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. O seu processo seletivo também é conhecido como concurso de admissão, e os interessados em participar precisam ser brasileiros natos com até 23 anos completos e que já tenham concluído o ensino médio, e eles também aceitam ambos os gêneros. Nos cursos de engenharia do ITA, no primeiro e segundo ano, eles estudam o conteúdo básico de todas as engenharias. E no primeiro ano eles recebem o soldo porque eles são alunos militares do CPOR, que é o Centro de Preparações de Oficiais da Reserva, onde recebem também treinamentos militares e esportivos básicos. E a partir do segundo ano, o aluno pode optar ou continuar no ITA como civil, ou seguir o curso do ITA como oficial no posto de aspirante. Os cursos de engenharia para qualquer uma das opções são idênticos. A única diferença é que quem escolhe a carreira militar vai receber instruções e conteúdos extras. Aulas teóricas, práticas de tiro e sobrevivência em regiões inóspitas como desertos, florestas tropicais, atividades atléticas mais intensas, além de usarem a farda diariamente. Também recebe o soldo no posto de aspirante e passam a ter o posto de aspirante a oficial até a formatura, que acontece no 5º ano do ITA. E quem escolhe seguir na carreira civil continua o curso normalmente, só participando de atividades acadêmicas, sem participar das atividades militares. O aluno que tiver optado por seguir a carreira militar, que é o que a gente está falando nessa parte do vídeo, quando ele se forma, ele recebe o título de primeiro tenente engenheiro e são incluídos no quadro de oficiais de engenheiros ativa da aeronáutica, onde tem uma carreira estável e tem que permanecer lá por pelo menos 5 anos. Há a possibilidade de serem convocados para poder servir em regiões que nem sempre são as suas primeiras opções. E como engenheiro dentro da própria aeronáutica, trabalharão em atividades como manutenção de aeronaves, tais como aviões de transporte, caças, bombardeios, e também atividades de desenvolvimento, ensaios de armamentos, bem como sistemas de defesa como antimísseis ou baterias antiaéreas. Na aeronáutica, caso o profissional opte por permanecer na carreira militar, ele poderá chegar até o posto de major brigadeiro engenheiro. E ao longo da carreira militar, normalmente há o processo de transferências para outras localidades onde haja instalação daquela força armada. Entretanto, só há transferência para outras localidades caso haja necessidade do serviço do profissional lá. E também se houver vaga no posto em que o militar estiver, no posto que eu digo capitão, major, coronel e etc. E ao ser promovido posto acima, o militar só permanecerá naquela localidade se estiver disponibilidade no posto. Por exemplo, o capitão a ser promovido posto acima, que é major, e se não houver vaga de major naquela localidade onde ele esteja servindo no momento, o militar ele ficará na condição de excedente e sujeito à transferência para outra localidade onde houver vaga naquele novo posto. Agora, focando um pouco mais na parte aeronáutica, vamos supor que a pessoa não fez o ITA nem o IME e nem optou por uma carreira militar anteriormente, mas resolve entrar para as Forças Armadas e decide servir na FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Se a pessoa tiver um ensino médio e técnico, ela pode ingressar na FAB por meio de concursos para o corpo de graduados e se tornar um militar de carreira. E os que já possuem uma graduação poderá fazer o concurso para oficiais de carreira, ocupando quadros de apoio. Existe também a possibilidade de civis ingressarem nas Forças Armadas como oficiais temporários. Isso é feito por meio de uma seleção curricular para ocuparem vagas específicas e em localidades pré-definidas, conforme publicado anualmente no Diário Oficial. Para cumprir a missão de defesa do espaço aéreo, a Força Aérea Brasileira realiza diversos treinamentos, missões operacionais e, além disso, participa de ajudas humanitárias dentro e fora do país. E o militar que ingressar nas Forças Armadas deverá participar recorrentemente dessas missões. Todos os interessados podem ingressar na carreira militar através dos cursos de admissões para a formação de oficiais e formação de sargentos. Cada exame de seleção ou admissão dá acesso a um determinado quadro dentro da aeronáutica. Existem alguns concursos de nível ensino médio, por exemplo, o curso preparatório de cadetes do ar ministrado pela EPICAR, o curso de formação de taifeiros ministrado pelo Comando Aéreo Regional e o curso de formação de sargentos da aeronáutica ministrados pela Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá.
O período de cada um desses cursos é variável e tem os cursos para oficiais aviadores, infantes e intendentes, também de nível de formação superior, que são os cursos oferecidos pela Academia da Força Aérea. A FAB forma oficiais de carreira na Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga, em São Paulo, mas também admite profissionais formados em faculdades civis. A AFA oferece cursos de formação de oficiais aviadores, oficiais intendentes, oficiais infantes, e no caso de candidatos advindos do meio civil, exige-se que já tenham o ensino médio completo e que esteja na faixa entre 17 e 21 anos. Os cursos da AFA são de nível superior e têm duração de 4 anos, e ao formar-se, o cadete é diplomado aspirante a oficial da Força Aérea Brasileira e terá acesso ao longo da carreira até o posto de general. Em resumo, quanto aos cursos ministrados pela AFA, a gente tem os cursos de formação de oficiais de infantaria da aeronáutica, só que esse aceita apenas o sexo masculino, cursos de formação de oficiais aviadores da aeronáutica e aceitam ambos os sexos, e o curso de formação de oficiais intendentes, que também aceitam ambos os sexos. Quanto aos quadros de apoio, já é exigido que o candidato já tenha o ensino superior completo, então a FAB realiza um concurso público que permite tanto o sexo masculino quanto o feminino participarem, e de diferentes formações, por exemplo, profissionais da saúde, engenheiros, pessoal da tecnologia de informação, administradores e etc. Dentro de cada quadro tem as suas especificações e exigências específicas de idade para ingresso e diferentes progressões na carreira. Por exemplo, o médico engenheiro pode chegar até o posto de major brigadeiro e jornalista, dentista e advogado pode chegar até o posto de coronel. Então tem o concurso e após a aprovação da prova teórica, exames médicos e testes físicos, o candidato passa por um curso de adaptação à carreira militar que dura em média de umas 17 semanas e é realizado no Centro de Instrução de Adaptação Aeronáutica, lá em Belo Horizonte. A FAB abre também, esporadicamente, oportunidades para oficiais temporários, nos quais os profissionais de diversas áreas podem permanecer na força por até 8 anos. Então eu vou falar de alguns meios para poder ingressar na aeronáutica para aqueles que já possuem uma graduação, tá bom? Então, temos o curso de adaptação para farmacêuticos da aeronáutica, o curso de adaptação para médicos da aeronáutica, o curso de adaptação para dentistas da aeronáutica, o estágio de adaptação de oficiais de apoio da aeronáutica, o estágio de adaptação de oficiais engenheiros da aeronáutica, o curso de formação de oficiais especialistas, o estágio de instrução e adaptação de capelões da aeronáutica. O Exército e a Marinha também tem seus próprios concursos, funcionam de forma similar, igual à aeronáutica. Então tem concursos para nível médio e até o superior, só que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Quanto à questão do salário, todo mundo consegue ter acesso no portal da transparência, assim como de qualquer servidor público. É para estar atualizado, mas se está ou não, eu não vou saber dizer, tá bom? Mas é para estar atualizado sim. Então, depois de falar bastante sobre a carreira militar, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários também. Se vocês têm vontade de seguir essa carreira ou se já escolheram essa carreira e se pretendem prestar o concurso para algumas dessas especialidades que eu falei agora há pouco. Bom, vamos agora para a carreira civil e vamos começar desde o início. O ensino médio ele é composto por 3 anos, tem algumas opções que as pessoas já fazem o ensino médio junto com o técnico, então aí são 4 anos. E tem algumas escolas que oferecem isso, os institutos federais, o Senai, por exemplo, e tem outras também. E depois, para o ingresso nos cursos superiores, é necessário prestar um vestibular. Tem universidades que fazem o esquema de vestibular seriado, que o aluno faz uma prova em todos os anos durante o ensino médio, e aí no final, se ele tiver a nota necessária para poder ingressar na universidade, ele ingressa. Só que não são todas as universidades que têm essa opção. Então, os vestibulares normalmente acontecem 2 vezes por ano e tem também a outra forma de ingresso que é através do Enem. O estudante faz o Enem e coloca a tua nota pelo SISU e no SISU já direciona para qual universidade a pessoa quer. E se obtiver o desempenho necessário para ingressar naquele curso, o aluno ingressa no curso superior. Então, o candidato entra no curso superior, se forma e tem autonomia para mandar o currículo para qualquer lugar que quiser. Existem programas de trainee, pesquisas, institutos, a opção de fazer mestrado, em seguida doutorado e prestar um concurso para professor ou servidor público também, atuando em instituições públicas de pesquisa e desenvolvimento. Destaco também que tem alguns programas
Por exemplo, o Programa de Especialização de Engenharia, que admite jovens engenheiros por meio de concurso e, após concluírem com aproveitamento, geralmente são admitidos na empresa. Investir em algo e se tornar um empreendedor também é uma opção para a carreira civil. Enfim, tem várias opções. A carreira civil é, de certa forma, mais autônoma em questão de mudanças. Porém, quando não se é concursado, no atual cenário de dificuldades econômicas, a questão da estabilidade do emprego pode ser visto como um problema. Mas como eu comentei, as duas carreiras têm características próprias e que alguns podem considerar positivas ou negativas. E o meu objetivo foi mostrar de forma imparcial e a tomada de decisão fica por conta de vocês. Deixem nos comentários também o que vocês acharam das duas carreiras, qual vocês pretendem escolher ou qual vocês já escolheram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, dá o like, não esquece de dar o like, porque isso me ajuda bastante. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me avisa que daí eu faço mais. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.